Meus amados irmãos, a palavra que nós temos lido nesta noite é algo importante para nós meditarmos. É bem conhecida de todos nós, é uma palavra já que se conhece e se pratica até um certo modo, mas aqui nós vemos que o apóstolo São Paulo, ele estava preso e sem dúvida ele viu algum soldado ali devidamente fardado, com as suas armaduras, com as suas indumentárias, sua roupa de soldado, de serviço, e nos trouxe aqui esta palavra, não é, sobre a armadura de Deus. E é algo espiritual para todos nós, devemos atentar para esta palavra, que é a palavra que nos traz segurança, nos traz vitória, nos traz condições de nos defender do inimigo e também enfrentá-lo, pois a palavra de Deus é uma arma para a gente ir de encontro ao inimigo. Antes desta palavra aqui, que o apóstolo São Paulo nos trouxe, ele deu vários conselhos aqui para filhos, para pais, que são conselhos maravilhosos e práticos para a nossa vida espiritual. Mas na armadura de Deus, irmãos, ele nos diz aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é na nossa força, não é no nosso poder, mas no poder e na força do Senhor. Louvado seja Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, não é da nossa armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós sabemos, irmãos, que cilada não é uma coisa que se avisa. A cilada é algo de surpresa. O inimigo, os ladrões, eles armam uma situação, armam uma cilada para nos atingir. Estava lendo algo sobre o perigo em que nós estamos vivendo, e alguém escreveu dizendo que os ladrões, aqueles inimigos nossos que nos procuram subtrair nossos bens, eles nos procuram apanhar de surpresa, eles procuram nos apanhar desapercebidos, sem estarmos atentos. E na leitura que eu fiz, se referia ao roubo do celular. Alguém em plena rua, num ambiente público, com o seu celular ali, tranquilamente digitando alguma coisa, ou mesmo atendendo uma ligação, aí passa aquele amigo mau e arrebata o celular e vai embora com ele. Então nós vemos que é uma cilada. O inimigo também, irmãos, ele não se apresenta: eu sou seu inimigo e eu quero lhe derrubar, eu quero fazer você desviar. Não. Ele vem, se torna como inimigo, vem camuflado como amigo e muitas vezes procura nos derrubar usando suas ciladas. Então o apóstolo está dizendo aqui: para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então nós sabemos, irmãos, que devemos estar ativos, atentos às ciladas, às investidas do inimigo contra a nossa vida espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas dos séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu já li um artigo de um certo irmão que antes era componente lá da igreja de Satanás, e ele disse que era instruído quando estava lá
a se infiltrar no meio dos crentes para trazer contenda, para trazer desunião, para justamente derribar a algum crente que ele tivesse oportunidade. E ele nos dá um exemplo naquela palavra que eu li, que ele se infiltrou numa igreja e ele sabia de uma falha de um irmão. E ele sempre se aproximava daquele irmão para ver se encontrava uma brecha de cooperar com ele, para aumentar aquela falha, para provocar realmente algo de mal entre os irmãos na igreja. Então estes são os trabalhos, as tentativas do inimigo dentro do nosso meio, na igreja do Senhor. Ele está sempre procurando. Nós lemos que nos dias de Jesus, quando Jesus estava para subir ao Calvário, ele expôs aquela situação. E o que foi que Pedro disse? Olha, se precisar, eu estou aqui e eu vou até a morte para defender a ti, ó Senhor. E o Jesus disse o que para Pedro? Foi nessa ocasião, não foi, que Pedro disse: para trás de mim, Satanás. Foi assim? Então nós vemos, irmãos, que nós somos sujeitos a cair na cilada, a cair naquela insinuação do inimigo para nos derrotar, nos trazer problemas. Então, no meio espiritual, nos lugares celestiais. Portanto, ele diz aqui, já que o inimigo usa ciladas, ele está procurando nos derribar de todas as formas, mesmo nos meios onde não lhe cabe. Então nós devemos tomar a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui é algo prático. Nós não podemos, irmãos, deixar aqui somente na teoria, na letra, mas nós devemos, como disse o apóstolo São Paulo, tomai toda a armadura de Deus. Então nós precisamos nos apropriar dessas armas de Deus. Nós sabemos que o soldado, o militar, ele sempre que está de serviço, ele tem que estar com a sua armadura, a sua farda, não é? Os seus equipamentos necessários a desempenhar o seu serviço. E nós, como crentes salvos em Jesus, devemos também manter a nossa armadura no seu devido lugar. Então diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Qual é o dia mau? Nós não sabemos. Então, por não sabermos, nós precisamos estar prontos. Quando é que Jesus vai voltar para levar a sua igreja? Este mês que entra, hoje à noite? Nós não sabemos. Então, por isso a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar prontos. Louvado seja Deus para o momento glorioso da vinda de Jesus. Então, portanto, a armadura nós devemos tomá-la cada momento e ficar assim firmes, ficarmos atentos, ficarmos prontos para avançar ou nos defender. E ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Couraça da verdade. Nós, crentes, irmãos, devemos falar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, não é verdade? A palavra de Deus é a verdade. Ele, Jesus, disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então nós devemos falar a verdade, falar realmente aquilo que é certo. E lendo sobre verdade, sobre essa armadura, é um exemplo. Não quer dizer que esta pessoa seja um crente, mas ele foi
comprar a entrada num recinto para ele e para os seus filhos, e ele observou lá uma propaganda: criança até 6 anos de idade não paga, é de graça. Então ele disse: opa, aqui eu vou faturar alguma coisa nesse momento. Sua criança era pequena, então ele disse: olha, eu quero um adulto e a criança não paga, não é? Aí ele disse, o vendedor disse: e essa criança, quantos anos ela tem? O pai disse: 6 anos. E o filho disse: pai, semana passada eu completei 8. Olha, meu irmão, ele estava cingido com a verdade? Não, ele estava querendo usurpar algo que não era dele. Ele estava ali dando lugar ao inimigo. O inimigo armou aquela cilada e ele caiu na cilada. Então o crente nem pensar fazer isso. Nós precisamos pagar o preço devido. Então nós precisamos estar cingidos com a verdade. A verdade é algo que nós devemos zelar por ela, porque se nós fizermos diferente, nós vamos ser, vamos dizer assim, sofrer por causa disto. Nós vamos pagar o preço por causa da falta da verdade. Então o apóstolo nos diz aqui: cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Louvado seja Deus. Justiça é dar a quem de direito. Louvado seja Deus. Então uma justiça que os homens professam. Nós temos um advogado aqui e ele sabe que a justiça do homem é para dar o direito a quem é devido. Louvado seja Deus. Mas eu já escutei uma história, né, irmãos, que certa causa estava ganha por parte de uma pessoa, mas uma outra pessoa que não queria aquela vitória daquele cliente, enquanto o juiz estava dizendo, pelo que está registrado, o senhor não cometeu delito digno de justiça, vamos dizer assim. Porém aquela pessoa levantou assim uma porção de cédulas assim, e o juiz disse: mas pelo que eu estou vendo, o senhor realmente é culpado. E aquela pessoa foi sentenciada. Por quê? Porque não foi feita a justiça como é reta, como diz aqui o apóstolo São Paulo. Nós devemos vestir a couraça da justiça. Fazer justiça é justamente fazer o que é certo para quem também merece ou é certo. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós, servos de Deus, devemos vestir a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Este evangelho que nós pregamos, evangelho que aponta a Jesus como Salvador e também mostra para o pecador que ele precisa se arrepender, ele precisa deixar as práticas más, deixar aquilo que é contrário à vontade de Deus, aos padrões de Deus, mesmo que seja agradável aos homens, a si próprio, mas ele precisa renunciar e crer na palavra de Deus como ela está escrita. Jesus disse, né, certa vez: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então nós precisamos, irmãos, dar lugar ao Evangelho em nossas vidas. E o Evangelho é a mensagem que aponta para Cristo. E nós vemos pela palavra de Deus que os cristãos, aqueles dias de Jesus, eles foram conhecidos por ser cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo. Eles vestiam, sem dúvida, o Evangelho da paz. Eles tinham em suas vidas estas qualidades importantes do Evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Certa vez, estudando este assunto, encontrei algo que nos dizia, irmãos, que o escudo da fé é algo que nos protege contra estas setas inflamadas do maligno.
Que setas são estas? Nós poderíamos dizer, irmãos, é algo que um irmão jogou, lançou contra o outro. E se a gente não usar o escudo da fé para rebater aquela seta, nós vamos transmitindo, vamos espalhando aquele mal, e mais tarde muita gente está ofendida, está destruída, porque nós não usamos o escudo da fé para repreender, para acabar, para neutralizar as flechas inflamadas do maligno. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu li, irmãos, algo também sobre este aspecto da fé e a palavra de Deus. Um certo irmão militar estava servindo as forças armadas, e alguém dentre aqueles militares estava perseguindo aquele crente porque ele era correto, ele confessava Jesus, ele mostrava que Jesus era o Salvador. E certa ocasião, aquele militar superior estava com aquela tropa ali formada, e de repente ele chamou aquele soldado evangélico: vem cá, olha, você está vendo aquele veículo ali? E o soldado disse: estou, sim senhor. Pois você vai, está aqui a chave dele, você vai pegar aquele veículo e vai tirar dali e colocar naquele local assim, assim. E aquele militar, aquele soldado, disse para aquele superior: meu superior, eu não sei dirigir, como é que eu vou movimentar este veículo? E o militar disse: mas você é crente, você tem seu Deus, você tem fé em seu Deus, ore aí e vá pedir essa orientação ao seu Deus, como é que você vai fazer isto? E ele fez mesmo, dobrou o joelho na frente mesmo do oficial e orou a Deus, sem dúvida pediu ao Senhor para lhe orientar como fazer aquilo. Depois de orar, partiu para aquele veículo, e chegando no veículo, colocou a chave no devido lugar, ligou o motor pegou, ele saiu com o carro calmamente e colocou lá no devido lugar que aquele autoridade tinha determinado. E quando ele deixou aquele veículo ali, notou que toda aquela tropa, o comandante que tinha lhe dado a ordem, estavam de joelhos, chorando, porque estavam diante de um milagre. Qual era o milagre? Eles tinham tirado o motor daquele veículo, e o veículo estava sem o motor, e aquele comandante, aquele militar estava querendo menosprezar o crente salvo na pessoa de Jesus. Mas ele foi, e todos ali agora queriam, dizendo: eu quero esse seu Deus, porque isso é um milagre, não é possível acontecer isto. Mas Deus fez. E eu pergunto aos irmãos: Deus pode fazer isto? Pode, louvado seja Deus. Nós vimos que Jonas, ele foi transportado por um peixe, e ainda hoje alguém discute, era uma baleia, não era, era um peixe e tal, mas aquele peixe engoliu Jonas sem estragar o seu corpo, e Deus determinou aquele peixe para levá-lo para onde ele devia ir. Louvado seja Deus. Então, é possível isso, irmãos? É possível, louvado seja Deus. Então nós vemos, irmãos, que nós precisamos estar com o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Uma irmã nos contou aqui, no culto do departamento feminino, muitos irmãos estavam presentes, quando esta fé que nós devemos possuir, ela deve ser exercitada tudo na força e no poder de Deus, não é no nosso poder, mas no poder de Deus. Nos diz que o pastor Jesuí, ele estava num trabalho em Fortaleza, e naquela noite o pregador adoeceu, não compareceu, e o pastor da igreja
se virou para o pastor Jesuí e disse para ele: você vai ser o pregador da noite. E o pastor, como todos aqueles que não são artistas, mas que dependem da unção de Deus, ficou temeroso. Eu vou dar a mensagem, eu não estava avisado, não me preparei, mas o Senhor o usou como instrumento, louvado seja Deus. E quando ele estava iniciando a sua pregação, chegou um recado. Uma autoridade, um juiz que tinha uma filha médica, ela estava endemoniada, estava precisando de socorro, e aquele homem se dirigiu a todos os departamentos conhecidos deles e não conseguiu êxito, e resolveu agora apelar para os crentes, apelar para a igreja. E o pedido chegou na igreja e o pastor disse: pronto, pastor Jesuí, o senhor está com a palavra, é o senhor que vai orar por aquela moça, para Jesus expulsar aquele demônio e o nome de Jesus ser glorificado. Pastor Jesuí, usando o poder de Deus, a autoridade de Deus, convidou a igreja para orar e em seguida disse: nós vamos dar 3 glórias a Deus, mesmo com fervor, glorificando ao nome de Deus. E assim fizeram. E mais tarde, irmãos, chegou aquele homem dizendo: pastor, há tanta hora da noite, vocês estavam no culto aqui, aquele demônio saiu da minha filha, louvado seja Deus, porque a igreja glorificou ao nome de Jesus. E a irmã que estava nos trazendo a mensagem, irmãos, ela estava dizendo, irmãos, que nós precisamos dar glórias a Deus, pois enquanto nós estamos dando glória a Deus, as bênçãos estão chegando no nosso lar, na vida da nossa família, na salvação de alguém que precisa da bênção de Deus, quando nós damos glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E se há alguma coisa, irmãos, que impede de a gente dar glória a Deus, não é o Espírito Santo. Muitas vezes pode ser eu mesmo, pode ser você, pode ser nossa comodidade, mas nós devemos dar glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Nós tínhamos aqui um irmão conhecido, nosso irmão João Lourenço, de saudosa memória. Ele era conhecido, irmãos, pelo glórias a Deus. E o pastor Eugênio Martim Pires, pastor João Batista, aliás, ele dizia: quando eu vou a Parnamirim, eu sei se o irmão João Lourenço está na igreja, antes de chegar na igreja. Por quê? Porque ele estava sempre aproveitando a oportunidade para dar glórias ao Senhor Jesus. Então nós precisamos, vamos dar glórias a Deus, porque Ele quer operar através da sua glória, que a glória é dele, o poder é dele, não é nosso, e nós devemos usar a força e o poder do Senhor Jesus. Diz mais: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, irmãos, proteção da nossa mente. Louvado seja Deus. Nós somos sujeitos a pecar, irmãos. Só no olhar já podemos pecar, mas se estivermos com o capacete da salvação aplicado na nossa mente, na nossa cabeça, no momento em que o diabo armar uma cilada para, através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos ou da nossa boca, aplicar algo que venha contrariar o padrão de Deus, que é o padrão de santidade, então aquela arma vai nos fazer refletir e vai nos fazer desviar daquela cilada, daquele momento. Louvado seja o nome de Jesus. Pois sabemos que essa armadura é a armadura que nós precisamos estar usando. Nós dissemos aqui, o apóstolo disse: portanto, tomai. Então nós devemos, irmãos, tomar essas armaduras na realidade mesmo. Nós devemos usar essas armaduras na realidade do nosso dia a dia. Nós devemos andar armados, fardados mesmo como armas ou guerreiros do Senhor Jesus.
Concluindo, ele disse: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, não é de vez em quando, mas é com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui não é uma outra arma. Ele nos mostra aqui, irmãos, que a oração não é uma outra arma, mas a oração faz parte do dia a dia do guerreiro, faz parte do dia a dia do servo do Senhor Jesus. Sem oração não é possível nós recebermos poder de Deus. Sem oração nós podemos, irmãos, nos manter de pé, pois a oração é o equilíbrio do crente salvo na pessoa de Jesus Cristo. Então nós devemos, como diz a palavra, orar sem cessar. Estar sempre orando, irmãos, sempre orando. Não é só no culto, não é só na igreja, mas nós devemos andar por aí orando ao Senhor. Eu me recordo que certa vez eu estava me dirigindo para o interior, onde morava, alguns anos morei, e eu ia dirigindo minha Kombi, sozinho, vazia, ia com vontade de chegar em casa, ia uns 80 km por hora à noite, talvez meia-noite, e eu ia dirigindo e ia orando: Jesus, me guarda aqui, eu quero chegar em paz, quero encontrar minha esposa, meus filhos em paz, me ajuda a chegar em casa agora. E de repente, irmão, surgiu um problema lá na frente, e de repente eu já alivei o acelerador, comecei a ir parando, mas era um obstáculo que estava como que parado na minha frente. E de repente eu me encontrei em cima daquele obstáculo, um trator com a caçamba, bem devagarzinho no meio da pista, e eu desviei para o acostamento e vi um abismo ao meu lado, mas senti como que o Senhor tomou a direção e me sustentou em cima da pista. Louvado seja Deus. E eu estou aqui são e salvo. O Senhor me livrou naquele momento, irmãos. Eu ia orando, o Senhor me guardou. E um segundo momento, naquele acidente, naquele incidente, é que eu parei a Kombi lá na frente, e lá veio o trator andando, 2 homens em cima daquele veículo, e eu parei e disse: amigos, olha aqui, para aqui, me ajudem aqui a ver o que foi que aconteceu com o meu carro. Outro livramento, irmãos. 2 homens, eles podiam se revoltar contra mim e fazer algo desagradável comigo, mas de repente, irmãos, lá veio um veículo, era meia-noite, um veículo vinha em direção ao meu sentido de viagem, e aquele veículo reconheceu a minha Kombi e parou na minha frente. Era um táxi cheio de rapazes da cidade para onde eu ia, e aqueles rapazes me conheceram: Senhor Otávio, o que foi que houve? Eu disse, e eles disseram: não, mas o senhor está bem, vai ficar um colega aqui com o senhor para lhe acompanhar no resto da viagem, o senhor não vai mais só. Louvado seja Deus. Outra providência de Deus que Ele tomou em meu benefício. Por quê, irmãos? Eu ia orando ao Senhor. Louvado seja Deus. Ia com atenção na estrada, porém estava orando ao Senhor. Então a oração não é uma arma, mas é algo que nós devemos usar cada momento do nosso viver. Devemos estar sempre orando ao Senhor. É fácil a gente falar de oração, mas se os irmãos que estão aqui vierem aqui segunda-feira, talvez não vá caber os irmãos presentes aqui, mas os irmãos, se vierem segunda-feira, vão ver que muitos não puderam vir, outros não estão indiferentes à oração que nós precisamos manter na igreja do Senhor Jesus. Então a oração é algo indispensável para a vida do servo de Deus, do soldado do Senhor, para estarmos prontos contra as astutas ciladas do inimigo. Portanto, que Deus nos ajude, irmãos, que esta palavra que nós lemos, nós possamos pensar na prática dessa palavra. Vamos refletir se estamos usando o cinto da verdade,
se estamos calçados com a preparação do Evangelho, se estamos usando o escudo da fé, se estamos usando o capacete da salvação, se estamos usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E assim, se nós verificarmos e pormos em prática, nós vamos enfrentar o inimigo, vamos derrotá-lo e vamos assim glorificar o nome de Jesus, mostrar que Jesus, Ele é todo poderoso, Ele pode nos dar a vitória que nós já confessamos, já glorificamos por ela, que é a salvação das nossas almas. Que Deus, portanto, nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que possamos palmilhar, caminhar, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé.